Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. O case blockbuster Netflix virou referência no mundo do empreendedorismo quando o assunto é mercado em transformação. A Blockbuster não conseguiu perceber as mudanças que estavam por vir, deixando de ser a maior rede de locadora de filmes do mundo para declarar falência. Em 2000, ela teve a oportunidade de comprar a Netflix por 50 milhões de dólares, mas ridicularizou a proposta por tê-la achado muito cara. Hoje, o serviço de streaming está avaliado em 118 bilhões de dólares. O direito está passando por um momento de grande transformação, que já está modificando completamente o mercado jurídico. E como ninguém quer virar uma blockbuster, eu convidei o Marcílio Guedes, um dos maiores nomes da inovação jurídica do país, para nos mostrar como podemos nos destacar em um mercado tão competitivo. Ele é advogado, professor e CEO na EdTech, advogado de startups, Legal Venture Transformer, mentor de startups e head de inovação no Marcelo Tostes Advogados. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Sigam o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Marcílio, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Tem uma frase sua que é muito interessante e quem já te segue aí nas redes sociais e nos seus outros trabalhos já deve ter ouvido, com certeza, que é: o sucesso no direito está fora do direito. Então, para a gente poder começar essa entrevista, eu acho que é uma frase muito impactante e seria muito legal que você falasse um pouco mais sobre essa visão sua. Olá, Gustavo, muito obrigado pelo convite. Dá um alô, um salve também para todos os ouvintes do seu podcast. Já acompanho há algum tempo, tem muita gente legal passando por aqui. E é legal porque você é uma das pessoas que está construindo esse novo direito, essas novas realidades jurídicas, então acho muito legal. Bom, essa frase, o sucesso no direito está fora do direito, ela é uma percepção minha, principalmente de diferenciação do profissional jurídico nesse cenário atual, no qual o direito está virando uma commodity. Então, uma quantidade gigantesca de profissionais jurídicos que se formam a cada dia, a cada mês, a cada ano. Hoje em dia nós temos em mais de 1.300.000. O conhecimento jurídico básico, ele é commodity. Então, não é mais um diferencial, é uma obrigação. Isso significa que se você quer ser alguém diferente, alguém que, de fato, mostre algo a mais, que entregue valor, você tem que buscar isso fora do direito, seja no marketing, seja na tecnologia, nas áreas de gestão, diversas áreas da gestão, da qualidade, enfim, todas as áreas que você puder buscar algo diferente e trazer para dentro do direito, é assim que, de fato, a gente faz a tão famosa sair da caixinha. É exatamente isso. Seria pegar algo de fora e colocar dentro de uma caixa de tanta forma que essa caixa vai, talvez, explodir e aí sim vai acontecer o novo. Maravilha, bom que você já chegou também enfiando o dedo na ferida, assim, sem dó. E é uma percepção, eu acho que muito interessante, de que o direito não vai dar conta, só o direito não vai dar conta dessa nova economia e dessa nova revolução que está acontecendo, né? Não, com certeza, o direito por si só. Primeiro que a gente tem que entender, eu vou explicar isso de uma seguinte forma, né? Estudando os colegas advogados, estudando eu próprio, viajando para o Brasil todo, dando palestras, isso reforçou meu entendimento de que nós, do meio jurídico, temos uma cabeça muito fechada para a inovação, muito fechada para o que realmente é novo. Então, até vou fazer mais um dedo na ferida. Eu vejo as pessoas hoje falando muito de direito digital como se fosse uma grande revolução no mundo jurídico. Só que, de fato, não. É apenas a digitalização dos problemas jurídicos. A grande mudança no direito está justamente na transformação digital, que é você perceber que tem um grande realinhamento de ativos da sociedade. Então, a forma de você concorrer é diferente. Se antes você via alguém da mesma área que você tinha tendência de, inimigo, agora não. Agora a ideia é cluster, é aproximar as pessoas da mesma área para todos se fortalecerem. As habilidades necessárias são outras. O consumidor, a forma de lidar com o consumidor é outro, cada vez mais centrado, cada vez mais personalizado. E as tecnologias mudaram, enfim, tudo em volta dessa nossa realidade transforma de fato. Então, isso que é a transformação digital jurídica, e essa mudança no direito, por isso que o direito sozinho não consegue mais lidar com isso.
É muito legal. A gente gravou um episódio também com o Bruno Feigeson e ele disse justamente isso. Direito digital para ele não faz nem mais sentido se falar em direito digital, né? Porque ele é um meio. Tudo vai ser digital. A internet fez com que as coisas tomassem uma proporção tão grande que não é uma área específica. O direito civil vai ter que abranger coisa digital, o direito de família, enfim, tudo vai ter que se adequar a essa nova realidade, né? Perdeu o sentido de se falar em direito digital como um fim em si mesmo, né? A gente já venceu essa etapa, que é a primeira etapa ali de identificar lá atrás, quando as coisas estavam começando a acontecer, né? Hoje, isso já está espalhado de uma forma tão grande que daqui a pouco não vai nem fazer sentido, ele mesmo falou isso, se não me engano, falar em internet. Vai estar tudo na internet. A internet não vai fazer sentido eu falar, eu entrei na internet. Não, só sua roupa vai entrar na internet, seu assistente virtual, seu telefone, enfim, sua geladeira, vai estar tudo na internet, né? A gente vai ser a internet. Exatamente. A gente não vai entrar na internet, a gente vai ser a internet. Exatamente. E aí, já você tocou num ponto muito complicado também, que é a comoditização do direito. Como que vamos lá, o advogado que trabalha no escritório, ou sócio de um escritório, ou de um departamento jurídico, o que você diria para essa pessoa, para ela se preparar para esse futuro que é de cada vez mais acesso à informação, seus clientes já vão chegar com conhecimento jurídico pelo menos básico, os outros advogados também já vão ter acesso, né, os seus concorrentes vão ter mais acesso a esses dados que antes eram chave para um negócio, assim, hoje está aberto para todo mundo. E o número de profissionais e de advogados, né, crescendo exponencialmente, assim como a nossa realidade está exponencial, esse número tem crescido exponencialmente. O que você diria para essa pessoa? Como se preparar para esse futuro? O que ela faz com isso? Bom, uma ótima pergunta. Eu vou responder essa questão indo um pouco para a base, porque eu acho que um grande problema que eu vejo atualmente é as pessoas falarem muito jargões sem entender de onde eles vieram, o que está acontecendo. Então, quando eu estou falando uma realidade de transformação digital, existem 3 passos de evolução na transformação digital. O primeiro deles é a digitização, que é justamente tirar do mundo físico e passar para o mundo digital. E aí, o PJE, Processo Judicial Eletrônico, que para muita gente foi uma grande revolução, é apenas o primeiro degrau, é apenas a digitização. O segundo passo de uma transformação digital é a digitalização, que é justamente fazer processos de formas digitais. Então aí entra de fato um escritório digital, aí entra de fato você e o próprio Poder Judiciário vem se adequando, ter audiências digitais, e a partir desse momento você não fala mais só de direito digital, você muda a sua forma de fazer direito. Você começa a fazer com metodologias ágeis, você começa a ter o legal design, começa a ter a multidisciplinariedade de fato, inclusive dentro dos escritórios de advocacia, com profissionais de outras áreas, nada a ver com o jurídico, e aí nesse sistema, nessa forma, acontece a terceira etapa, que é a transformação digital, que é esse realinhamento de ativos. Então, por que eu venho nessa base? Porque esse advogado que quer se diferenciar, que não quer ser mais um, nessa comoditização, precisa primeiro entender a lógica da sociedade. Por quê? Eu gosto de dizer que nós estamos num momento de sociedade bimodal. O que é isso? Nós estamos coexistindo paradigmas analógicos com paradigmas digitais. Isso. Todos esses paradigmas tradicionais do direito são os analógicos. E por que eles são problemas? Eu não vou criticar o tradicional por ser tradicional. O problema é que eles agora possuem um descompasso dos paradigmas digitais e da realidade digital. Então eu faço até uma pergunta. Hoje em dia, você vai comprar uma fita cassete para assistir um filme ou vai assistir no YouTube ou no Netflix? Você vai comprar um Nokia tijolão ou você vai comprar um smartphone? Então, por que alguém vai contratar um advogado com paradigma analógicos, que é prolixo, que tem todo o prazer de ser chamado de doutor simplesmente pelo ego, que não pensa de fato no cliente, que não agrega valor ao cliente com diversas outras questões sem ser jurídicas, ao invés de contratar esse tipo de advogado mais novo que já está olhando para isso? Então, é uma questão de estar junto com a realidade. E por isso eu falo muito, até uma forma mais acadêmica, a gente esquece disso, direito à ciência social aplicada. Exatamente. Nós temos que olhar para o que está acontecendo na sociedade. Isso é muito legal, Gustavo, porque, por exemplo, é muito fácil as pessoas falarem por Skype, mas fazer um atendimento, um despacho pelo Skype, poucos fazem. Eu só conheço um juiz e que de fato funciona, que é o juiz Messias, lá de Santos,
que ele faz o dia inteiro, ele está disponível no Skype para poder despachar os processos. E eles andam, eles funcionam. Então, o direito ele tem esse descolamento da realidade, que muita gente acha que é bom. Eu não tenho problema de falar que, para mim, isso é péssimo. O direito ele tem que estar junto com a realidade, porque, como já dizia Miguel Reale, o direito é tridimensional, é fato, é o mundo da vida, é valor, o valor que está mudando. E aí sim vem a norma. Então, perceba que sair da caixinha, buscar essa nova realidade e criar uma nova realidade é perceber essa situação. Lembre-se o seguinte, Gustavo, quem segue tendências está sempre para trás. Então, quando você percebe essa mudança, você cria tendências, você não simplesmente segue essas tendências. E é muito engraçado, enquanto você está falando isso, né? A gente fica assustado, vamos dizer assim, assustado não, surpresos, quando a gente fala, nossa, tem um juiz que atende por Skype, que você vai despachar por Skype com ele. Quando, na verdade, se a gente parar para pensar e ver a sociedade como um todo, isso devia ser a regra. A gente devia ficar assustado por eles não atenderem, né, por Skype, por estar usando uma nova tecnologia para facilitar o acesso à justiça, tanto dos cidadãos quanto dos profissionais, né, operadores do direito. E a gente tem uma lógica totalmente inversa, né? Com certeza. Inclusive, fica aí uma sugestão para você falar aqui do seu podcast, com o juiz Messias, Frederico Messias, muito ótimo. Acessível. Mas é isso, e é legal a experiência, porque funciona. Ele está com o Skype ligado de 9 da manhã até 7 da noite. Você pode ou ligar para ele, e se ele estiver disponível, ele vai atender, ele que atende. Ou então, se você não quiser falar, você não gostar de falar por vídeo, você manda mensagem, ele vai atender, ele vai fazer o despacho, ele vai observar aquilo ali. Não à toa, os processos deles são rápidos, mesmo abarrotados de processos. Naquela vara, porque Santos tem o Porto de Santos, então tem muita demanda por lá, né? Muito legal, bom saber. Já tá aí escalado para um próximo episódio, com certeza. E somando a isso também, né, não fica essa dualidade que você disse aí, não fica presa também só no judiciário, e enfim. Eu vejo também dentro dos escritórios, e queria ver a sua percepção disso, que como a gente tem várias gerações, às vezes, convivendo dentro de um escritório, tem esse choque, né? Tem a geração que nasceu lá no analógico, tem a geração que pegou um pouco do digital e tem essa geração nova que já tá nascendo dentro do digital, né? E aí isso aí acaba tornando difícil no dia a dia das coisas serem implementadas, e isso independentemente do tamanho do escritório, né? O que você vê? Como que as pessoas conseguem lidar com essa diferença de gerações para fazer com que o escritório ganhe com isso e não saiba perdendo, né? Não saia perdendo. Cada um puxando para um lado e aí no final das contas a coisa não anda. Tá, primeira questão que eu vejo, e aí não é ser profeta de algo ruim não, é que os grandes escritórios, eles precisam de fato mudar a cultura, fazer a transformação deles. Por quê? Porque o que acontece normalmente com essa transformação, já aconteceu com diversas empresas, a própria Blockbuster foi um exemplo e várias outras, é que as empresas que já nascem digitais, que já nascem com processos digitais, elas rapidamente evoluem e crescem. E grandes escritórios são verdadeiros navios gigantescos que muitas vezes não observam essas mudanças, e aí pode ser que chegue um momento, lá na frente, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo atender meu cliente, parece que tem um pessoal ali que é pequeno, mas que está dando conta da demanda, está cobrando mais barato, está entregando mais que eu, o que acontece? Então, é uma questão de que é necessário, essa mudança ela é muito necessária. Agora, a resistência, ela realmente existe, e surpreendentemente não é só de pessoas com idades mais avançadas, não. Várias pessoas, elas são formadas, saem agora da faculdade com uma mentalidade extremamente tradicional. E isso que me preocupa mais. Foi aí que eu brinco e gosto de dizer que as faculdades de Direito, elas não estão preparando os profissionais para esse mundo tecnológico, e estão instalando um chip de um mundo de Rui Barbosa, e não de um mundo de um robô, não do mundo de uma Alexa. Nós estamos no mundo da Alexa, nós não estamos no mundo do Rui Barbosa. Na verdade, na minha visão sincera, chega a ser uma ofensa às pessoas que gostam de ficar usando juridiquês, que gostam de serem prolixo, num mundo que os dados cada vez mais rápidos, cada vez mais fáceis, são um valor maior. Inclusive, que a gente chama de dataísmo, que dentro daquela lógica do Miguel Reale, nós temos uma nova lógica, um novo valor da sociedade. Então, você vale tanto mais que você prestigie a velocidade e a qualidade de informações. Então, as pessoas não perceberam essa mudança de lógica. E até mesmo o Poder Judiciário precisa perceber isso, que num cenário como esse, que tudo é rápido,
as informações são rápidas, os relacionamentos são líquidos, como dizia Zygmunt Baum. Um processo judicial que demore 5, 10 anos, ele será injusto independente do resultado que ele tiver. Porque, mais uma vez, a justiça nova da sociedade é velocidade de informações. Se demorou, pode ser julgado para um lado ou para o outro, é injusto. Muito bem. Eu fui aluno da hoje ministra, né, do STF, da Carmen Lúcia, ela me deu aula na PUC, e ela dizia uma frase que me marcou muito, que é a seguinte: aquela coisa de que a justiça tarda, mas não falha, isso ela já falava lá quando eu estudava em 2004, por aí, ela falava, a justiça que tarda, ela já falhou. Não existe a tarda, mas não falha. Se ela tá tardando, ela já tá falhando, né? Não tem como, né? E dentro desse cenário também, eu acho que é legal que, por mais que tenham pessoas, vamos chamar assim, mais tradicionais, mesmo que sejam esses jovens que estão saindo da faculdade, que falam, não, isso aí não vai chegar no direito e tudo mais, é muito engraçado também porque para quem que essas pessoas acham que elas vão advogar? Elas vão advogar para uma pessoa que está inserida nessa sociedade que está totalmente modificada, né? Que já é uma outra sociedade. Então, por mais que a pessoa não acredite que isso vai chegar no direito, né? Assim, já chegou, mas vamos supor que ela não acredite. Ela vai ter que aprender isso para poder solucionar os problemas dos clientes dela, né? Sim. O grande problema é que as pessoas elas não estão tendo consciência da realidade que nós estamos passando. Tem a ver também com aquela história da bolha, né? Até que os algoritmos costumam trazer para nós informações que fomentam o que nós já pensamos. E se nós não estivermos espertos com isso, a gente tende a fomentar algo que não é a realidade. Com relação a essa mudança de mundo, eu gosto muito de usar uma metáfora, que é a metáfora do zumbi, o zumbi da transformação digital. Mas não no meio jurídico, eu uso os médicos para exemplificar. Então você imagine que chegue no médico uma pessoa que é um zumbi, né? É uma pessoa zumbi, e que ele tá frio, tá desorientado, enfim, aquele monte de características de um zumbi. Se esse médico quiser tratar esse zumbi com remédios tradicionais, ou remédio para temperatura fria, remédio para quem está desorientado, o que vai acontecer? O zumbi não vai ser recuperado, porque um zumbi é uma nova realidade. Então, só quem perceber que isso é uma nova realidade, que a forma de pensar é diferente, é que vai conseguir tratar e lidar com esses problemas. Dizendo de uma forma mais objetiva, por exemplo, na parte de empresas. O que tem mais valor agora para as empresas digitais é diferente do que tinha mais valor para as empresas não digitais. Então, nas empresas tradicionais, eram bens tangíveis, como maquinário, imóveis, automóveis, bens tangíveis. Agora não, o que vale muito são dados, softwares e a marca. E a forma de você lidar com isso, então, é totalmente diferente. E por que eu acho isso importante? Porque muitos colegas advogados querem, digamos, vender um produto para as pessoas de uma forma que elas não precisam mais. E isso me deixa triste, porque gera frustração. Várias pessoas que não conseguem se adequar ao direito, que acham que o direito está perdido, que às vezes não tem, inclusive, ganhos econômicos, ganhos de autoestima, etc. E isso é um grande problema nesse mundo. Mas isso é justamente resultado da transformação digital e, principalmente, da falta de consciência do que é essa transformação digital. Exatamente. E você tocou no ponto aí da bolha, né? Tava até comentando com o pessoal, participei do Global Legal Hackathon agora na semana passada, e a gente tava comentando, né, num bate-papo lá entre os mentores e tudo mais, a gente tava comentando que, não, todo mundo inovando no direito e tudo mais, quando alguém chegou e falou assim, não, vocês sabem que a gente tá numa bolha, né? A gente tá entre as pessoas que estão buscando inovação, que participam de hackathons, que ouvem podcasts e que se procuram, né, tá à frente desse movimento todo, são a exceção. Alguém até levantou um dado, eu não sei de onde que tirou, mas falou que 10% dos advogados é que estão inovando, os outros 90%, eles não estão inovando. Então tá cada um dentro da sua bolha. Os que estão inovando dentro da bolha da inovação e os que não estão inovando dentro da bolha do tradicionalismo, achando que não vai acontecer, porque ninguém perto deles ali tá inovando e tudo mais. Então é esse paradoxo nosso dessa sociedade que você bem ressaltou. É muito interessante e gera muitas oportunidades também, né? Para quem quiser explorar as oportunidades, eu acho, a minha visão é de que realmente é o melhor momento para ser formado em direito, eu acho que é agora. É justamente aquela questão do momento bimodal. Não adianta a gente querer romper totalmente com o mundo analógico, porque senão a gente não comunica com as pessoas que só entendem esse mundo, mas a gente não pode ver o mundo com a lente analógica. Então isso é uma questão muito importante. Eu te digo mais, tá?
O ano passado, eu fiz ao todo 115 palestras, ensinei mais de 70 mil pessoas, eu fiz muitas pesquisas toda semana. Eu posso falar que a média é que 95% das pessoas não estão de olho nesse mercado de startups, de inovação, por exemplo, tá? Eu fiz outra pesquisa recente, que 90% das pessoas sequer sabem do direito, isso aí, não sabem o que é transformação digital. 90% das pessoas do direito não usam o Telegram com frequência. Só para você entender que é por aí, entre 5% e 10% das pessoas não estão prestando atenção nessa realidade. Mas aí eu tenho que colocar aqui um argumento interessante, que eu não sei se você conhece, a Lei de Difusão da Inovação. Foi criada por Everett Rogers. Por que essa lei é muito legal? Ela é usada desde 1960, por várias áreas, tudo relacionado à inovação, qual que é o comportamento das pessoas. Então, ela diz que 2,5% das pessoas são realmente inovadoras, são aquelas pessoas que criam a tendência e não seguem a tendência. Aí vem depois 13,5%, que são os primeiros adeptos à inovação, tá? E aí tem uma curva crescente disso aí. Depois vem 34% das pessoas, que é a maioria inicial. É justamente quando chega a maioria inicial que a gente tem o hype, ou seja, a modinha, todo mundo falando daquela temática. Depois entra 34%, a maioria tardia, então o mercado volta a cair, e 16% são os retardatários, são as pessoas que estão totalmente perdidas. O que é legal de dizer? Essas pessoas que estão inovando agora, que são os diferentes, por mais que às vezes pareça que estão dando murro em ponta de faca, são essas pessoas que estão guiando a inovação e por isso estão aproveitando as melhores oportunidades de crescimento desse novo mercado. Lá na frente, esse novo mercado não vai ser mais inovador, e aí quem entrar depois perdeu o momento de entrar. Não vai ser mais um oceano azul, né, que justamente aquela ideia de um espaço com muita oportunidade, que você pode nadar para um lado, nadar para o outro. Se você errar, você não vai morrer afogado, porque você tem espaço. E aí, se perder o momento, perdeu a grande chance de crescer na carreira. Por quê? Nós não podemos esquecer que, se analisarmos o mercado jurídico, Gustavo, os maiores escritórios atualmente, eles começaram 20, 30 anos atrás, no momento que a curva de crescimento de mercado seguia o mesmo tipo de crescimento agora, só que em épocas analógicas. Então, o mercado em si, ele se comporta da mesma forma. Mas, infelizmente, os profissionais jurídicos, em geral, não analisam o mercado, não estudam o mercado, não estudam tendência, não estudam futurismo, que é fundamental na minha visão. Ótimo, você citou um tema aí que eu vi que você até postou recentemente, acho que foi no Instagram, sobre a estratégia do Oceano Azul, né? Que para quem não conhece é um livro antigo, se não me engano é de 2005, antigo assim, né? Já tem aí seus 15 anos, mas para variar, o pessoal tá trazendo isso pro direito agora, e eu acho que é interessante falar um pouco mais sobre isso, o que é bem a identificação dessa situação que a gente está vivenciando hoje, né? Um mercado, um oceano vermelho e o oceano azul, que são contrapostos nesse livro. Se você puder falar um pouquinho mais para a gente como que funciona isso e como que essa lógica tem se aplicado no direito? Eu enxergo que o mercado vermelho, que é um mercado de extrema concorrência, e ele é vermelho porque é o sangue mesmo, né? De um machucando o outro, tirando cliente, tirando dinheiro. Ele é justamente o mercado analógico, o mercado onde todo mundo enxerga a mesma coisa. O Oceano Azul é justamente, imagina aquele mar azulzinho do Caribe, limpo, que você pode nadar para onde você quiser, para o lado que você quiser. Você pode errar e depois reaprender com o erro, que você tem espaço para isso. Esse é o ambiente, que eu digo, dos novos cenários do direito, que envolve, por exemplo, a própria automação jurídica. Tá começando ainda não é da forma como a gente gostaria, que envolve o legal design e tudo que se relaciona com criatividade, envolve as próprias Lawtechs, a criação das startups do direito, envolve pegar o pensamento das startups, a forma que as startups resolvem problemas e implementar no escritório, tratar também diversidade e multidisciplinariedade, que é um tema muito importante, que também está cada vez mais em alta, né? Então, ter, por exemplo, um plano de diversidade, com pessoas transexuais, uma série de outras questões, por exemplo. Olhar para as soft skills, que é as habilidades humanas. E esse ponto é um ponto importante, Gustavo, porque nós, no direito, somos muito formalistas. Então, a gente só se preocupa com hard skills, com habilidades técnicas. Só que são as soft skills que, de fato, dão sucesso, que geram um sucesso. É se você resolve problemas, é se você é criativo, é se você tem inteligência emocional. E nesse ponto, eu acho muito importante falar para todos que estão ouvindo sobre inteligência emocional,
eu classifico ela com 5 aspectos, tá? Primeiro é você se conhecer, é perceber o que você está sentindo. Porque muita gente sente aquela angústia e não sabe de onde vem, por exemplo. Depois que você percebeu, o segundo ponto é saber como você vai lidar com esse seu sentimento para você melhorar e poder fazer bem suas coisas. O terceiro ponto é observar o outro, outra pessoa, o que ela está sentindo, o que ela está precisando de você ajudar ela a fazer com ela. E aí, então, o quarto é você tratar esse sentimento da outra pessoa. E o quinto é automotivação. É entender que o problema, ou se você não está onde você quer estar, não é problema do governo, não é problema de chefe, não é problema de colega, não é problema de cônjuge, não é problema de nada disso. Você próprio que tem que resolver isso. Por que eu tenho que dizer isso, Gustavo? Porque eu li uma pesquisa uma vez, e eu não lembro de onde foi, que 80% dos advogados, não só advogados, as pessoas do Brasil em geral, no nosso país, não possuem inteligência emocional. Só 20% dessas pessoas possuem essa inteligência. E nesse momento de grande confusão que a gente está passando, que é justamente o momento de paradigmas bimodais, de mundo VUCA, né? Então, de muitas informações rápidas, volátil, incertas, complexos e ambíguos. Então, tem cada vez mais informações mudam mais rápidas, cada vez mais é difícil prever o futuro, a gente tem mais elementos para considerar, e hoje o que era certo vira errado, o que é errado vira certo. Esse mundo de confusão, nós precisamos de fazer o quê? De fomentar a nossa inteligência emocional e de fomentar o nosso filtro individual. Então eu vou até puxar gatilho numa outra questão aqui que eu acho muito importante, que faz parte da transformação digital e que eu acho legal as pessoas ouvirem. Nós passamos, a partir da internet, por um momento muito importante de descentralização das mídias. Então, antes, quem que detinha o conhecimento? Era o governo, era o líder religioso, era a faculdade, enfim, eram as grandes mídias de uma forma muito centralizada. Hoje, com a internet, nós temos uma descentralização muito grande de todas essas informações. E o que isso acarreta? Fake news, por exemplo, não é a causa disso, é uma consequência disso. Acarreta que, quando as mídias eram centralizadas, ou seja, as informações eram centralizadas, para você saber do mundo, você tinha que ter uma Barça, que era caríssima. Naquele momento, as pessoas tinham que ter um filtro pessoal muito pequeno, porque o filtro externo, que era o filtro que vinha desses locais centralizados, era muito grande. Então, você só via um fato de um único aspecto, de uma única perspectiva. Agora não, com a descentralização, o mesmo fato tem diversas perspectivas. Uma manifestação na rua, por exemplo, tem a perspectiva do policial, tem a perspectiva do manifestante, tem a perspectiva da pessoa que está em cima do prédio, tem a perspectiva do helicóptero, e tudo isso geram tipos de informações totalmente diferentes. Com isso, nós, seres humanos, temos que ter o quê? Filtros pessoais maiores, mais desenvolvidos, para não sermos enganados, para não cairmos em uma bolha que vai nos enganar. Isso é muito importante nesse mundo de transformação digital, para a gente perceber, então, Gustavo, essas novas oportunidades do direito, não só essas que eu mencionei, como automação, legal design, etc., como todas as outras que nós podemos criar. Inclusive, eu até escrevi um texto há algum tempo falando das 19 novas profissões jurídicas, diversas aí que estão surgindo no Brasil. E isso aí também, trazendo de novo para a realidade do direito, a gente está vendo que tem acontecido, isso tem proporcionado, por exemplo, pequenos escritórios competindo em determinadas áreas com escritórios gigantes, né, que antes dominavam o mercado e agora, em virtude de terem uma grande presença nas redes sociais, produzirem conteúdos, esses pequenos escritórios estão conseguindo derrubar os grandes em determinadas áreas de atuação, né? É justamente, na prática, aquela questão do realinhamento causado pela transformação digital. Essa é a questão, e que não vem do direito, como eu disse. Já aconteceu no meio empresarial antes. A gente já menciona aí diversos casos. A própria Kodak, por exemplo, que era gigantesca e que hoje em dia não consegue mais lidar com a parte de fotografia. A própria Blockbuster, uma série de outras empresas que sequer imaginavam que poderiam ser ameaçadas por startups que nasceram da garagem das pessoas, né? Então, essa é a nova lógica da transformação digital. A partir disso, uma empresa que, em 5 anos, uma empresa pode nascer e, em 5 anos, valer 20 bilhões de dólares. É algo que parece inacreditável para quem está pensando pela lógica analógica, né?
E o que você vê aí de mudança na prestação de serviços dos escritórios e até mesmo departamentos jurídicos nessa mudança de perspectiva? Como que você acha que isso vai impactar para o cliente? O que o cliente tem exigido e como que os escritórios e departamentos eles devem se posicionar diante disso? Bom, cada vez mais o cliente ele está no centro. O que significa de fato o cliente estar no centro? Significa que temos que criar situações, soluções que desenvolvam os problemas desse. Nesse cenário, que o direito é commodity, vem a ideia de cada vez agregarmos mais serviços, criarmos serviços agregados. Então, é direito com tecnologia, é automação dos contratos, é criar chatbots jurídicos, é trazer inteligência artificial para poder usar em fusões e aquisições, por exemplo, vender, né, digamos assim, junto com o serviço jurídico, um serviço de segurança da informação, por exemplo, no caso da proteção de dados, um serviço de expertise de RH, expertise de marketing. Então, você, como advogado, tem que ser um centro de negócios, mesmo que seja um advogado de pessoa física, né? Você tem que ser alguém que está preparado para poder indicar tudo que aquela pessoa precisa das necessidades do dia a dia dela. Então, se você é um advogado de pessoa física, você tem que ter um grupo de bons cabeleireiros, de bons restaurantes, e uma série de questões para você criar um ecossistema mesmo, um fluxo em volta daquela pessoa para poder, ou daquela empresa, para dar para ela tudo que ela precisa, e aí sim ela lembrar de você sempre, não apenas como advogado, mas como um facilitador da vida da empresa ou da vida da pessoa. Então, mais uma vez, quando eu falo que o sucesso do direito está fora do direito, é justamente entender que a ideia não é você dar carteirada e falar, não, eu sou advogado. Sinceramente, a ideia é quanto menos você falar que é advogado, melhor. Quanto mais você ser alguém que consegue agregar na vida do seu cliente, melhor. Quanto mais você, por exemplo, eu sou alguém que dou uma mentoria, dou uma consultoria para startups, eu sei de negócios, eu sei de RH, eu sei de investimentos, inclusive sei toda a parte jurídica, porque também sou advogado. Então, é uma mudança de perspectiva na hora de se apresentar e se diferenciar no mercado. E isso a gente vem também tradicionalmente sempre muito distante e alheio, até por uma questão ética, da forma de obtenção de resultado, né? O cliente, a gente sempre foi treinado, e a OAB até permite, eu não posso, a OAB até não permite, né? Eu não posso prometer para o meu cliente que eu vou conseguir um resultado para determinada ação, enfim. Mas, ao mesmo tempo também, a gente tem hoje formas muito mais eficazes, e você falou isso lá atrás muito bem, que o direito é uma ciência, e a gente tem agora ferramentas muito mais precisas que conseguem nos ajudar na tomada de decisão, que apesar de não poder prometer o resultado, você tem condições de impactar de uma melhor forma a sua prestação de serviço, seja ela no contencioso, seja ela no consultivo, né? Você tem visto que tem crescido também essa demanda com foco no resultado dos clientes? O resultado ele é fundamental. Não adianta você fazer qualquer coisa se você não der resultado para o cliente. Isso aí com certeza. Mas a questão do resultado, eu acho que ela já está relacionada muito ao direito tradicional. O direito tradicional sabe fazer o direito, digamos assim. O que muda muito é a abordagem com o cliente. É como você cuida desse cliente. Então, quais são os pontos de contato que você tem com o seu cliente? É apenas no momento da contratação, na audiência, ou você tem toda semana um ponto de contato com newsletters semanais que interessem a eles, ou com indicações de eventos que possam interessar a eles, ou de comodidades mesmo, né? Então, assim, quando eu digo que a gente tem que pensar na comodidade do cliente, é nesse sentido. Porque o resultado não é só financeiro, o resultado ele tem a ver com a experiência que o cliente está percebendo do seu trabalho. Porque suponha, por exemplo, o trabalho de massa. Massa é massa. Ele vai olhar valor, vai olhar o que está resolvendo, tem uma zona cinzenta ali que o cliente acha normal, mas em geral aquilo não tem muito o que mudar. Agora, quando você oferece para ele, olha, eu tenho aqui, eu gerencio a massa, o trabalho de massa, mas eu te ofereço também um business intelligence para você ver em tempo real como é que está o meu trabalho, eu ofereço para você também treinamentos, e não só jurídicos, ou seja, você acrescenta valor realmente para essa prestação, aí sim
o resultado passa a ser não só números, mas muito mais ampliado, entendeu? Legal, legal. E trazer esses dados, né, que a gente tem agora em razão desse monte de ferramenta, de jurimetria, de gestão processual, automatização, e traduzir isso em informação, né, para o cliente, em valor para o negócio dele até, né? Claro, são justamente os insights. É isso que eu falo, que o direito tem que ser um centro de negócio, realmente. Não é simplesmente cuidar de um processo, cuidar de uma consultoria. É dar uma série de elementos que ajudem o seu cliente a seguir o caminho na vida dele. Porque todo mundo fala de Big Data, né? A portuguesa a palavra, ou Big Data, que seja, mas às vezes as pessoas esquecem que a função do Big Data é pegar essa grande quantidade de dados que a gente tem e transformar em small data, ou seja, de tudo isso que nós temos, quais são realmente os dados relevantes, os dados que me ajudam nas tomadas de decisão. Então, veja que isso não é, na essência, jurídico. Isso é gestão, isso é tecnologia, isso é análise de dados. E aí vem, inclusive, novas áreas de profissões jurídicas, a partir dessas áreas. Então, cada vez mais vamos ter pessoas que vão ser especialistas em tratar esse caminho dos dados, em fazer o dado, de fato, virar um ouro, e oferecer para o cliente muito mais do que eu não perco prazo, muito mais do que eu negocio bem os acordos, entendeu? Algo muito mais amplo. Deixar o jurídico de ter essa visão de ser o departamento, a área que trava as decisões, que joga um balde de água fria na inovação, para ser o impulsionador do negócio, então, né? É justamente isso. Por isso que a minha visão com relação ao direito seria que o direito precisa ser... O direito hoje em dia é como se fosse algo sólido. O direito não tem que ser isso. Ele tem que ser mais algo dos meandros. Então imagina uma estrutura sólida que tem um monte de ranhura entre elas. O direito tem que ser líquido e preencher essas ranhuras para poder ser maleável e para proteger de fato sem travar. Então, o direito não pode ser esse paredão, esse escudo como a gente usava. Eu tenho escudo jurídico. Não. O direito tem que ser um líquido, maleável e protetor, digamos assim. Excelente. Eu acho que a gente consegue já ir caminhando para o final com uma frase dessa aí. Você pegou no ponto. Ficou muito, muito bacana mesmo, que essa é a visão que a gente tem que conseguir mudar no direito, para a gente realmente mudar a nossa percepção, a percepção que a sociedade tem da gente. Então, para a gente poder ir caminhando aqui para o final, eu queria que você deixasse algumas dicas práticas para as pessoas que estão buscando essa transformação digital, alguma ferramenta, algum livro, algum curso, pode até citar seus próprios cursos que eu já recomendo, porque já tive acesso a alguns materiais e são muito legais. Então, se você puder dar dicas práticas agora para quem está buscando entrar nessa realidade ou se aprofundar ainda mais dentro dessa realidade. Bom, vou começar primeiro então do que eu tenho feito, porque eu tenho um vastíssimo material gratuito para ajudar nessas visões, com essas ferramentas. Então, eu tenho, por exemplo, no meu Instagram, pode ser Advogado de Startups, que é o profissional, ou Marcílio GD, de Marcílio Guedes Dumont, que é o pessoal. Tem lá um link, por exemplo, que tem várias ferramentas do Direito 4.0, ferramentas práticas para você automatizar processos, automatizar, inclusive, processos de marketing, criar provas digitais, como Original My, etc. Enfim, uma série de ferramentas. Tem outro link de ferramentas gratuitas só para blockchain, o uso de blockchain no dia a dia, livros, aulas, etc. também. Tem uma série de e-books rápidos para poder dar novas visões do direito, novas oportunidades. Tá? Tem também livros que eu sou autor, mas que são pagos, como chama Inteligência Artificial e Processo, da editora De Plástico. Tem revista brasileira de criptomoedas e blockchain descomplicados também, que ajuda os advogados. Vão sair mais 5 livros agora também, tá? Que eu estou participando desse caminho. Então, acompanhando minhas redes, você vai poder ver esses livros. Eu tenho curso de transformação digital jurídica. Também tenho curso de como entrar e advogar no mercado das startups, que é a ideia que é um curso rápido, para em 2 meses, no máximo, a pessoa já está advogando nessa área, com modelos, insights, livros, etc. Além dos meus próprios cursos, existe uma quantidade gigantesca de bons cursos aí, né? Tem a New Law, por exemplo. A New Law é interessante. Tem a Next Law, que é interessante.
Tem a Future Law, que é interessante, tudo em inglês, né? Enfim, no Google hoje em dia, eu digo, pode parecer básico, tá? Mas use mais o Google. O Google tem muita coisa boa, mas muita coisa boa. E não vai pesquisar só a primeira, segunda, terceira página, não. Vai até a 10ª, vai até onde der e procura. Leia os textos em português, leia os textos em inglês. Vários desses textos em inglês, você pode apertar o botão direito do navegador do Chrome, por exemplo, e automaticamente traduz para português, tá? Então é muito importante a gente buscar esse conhecimento fora também. Cada vez mais estão surgindo cursos de legal design para você ver ter a visão de design thinking e criar novos documentos na prática. Então, o que é a minha visão? Eu até vou fazer uma provocação, tá? Tudo que você, como advogado, vê que a maioria dos advogados está fazendo, os advogados que você vê que são tradicionais, faça o contrário. Não faça o que a maioria dos advogados tradicionais estão fazendo. Sempre que você quiser, de repente, fomentar o seu ego, sempre que você quiser ter inveja, sempre que você quiser criticar alguém que está fazendo algo diferente, saiba que é o contrário que você tem que fazer. Porque é tão forte essa cultura analógica do direito, é tão arraigada, que a gente às vezes se cega com relação a isso e deixa de aproveitar as oportunidades. Então, é muito mais, Gustavo, transformação digital, ela é pessoas, ela é mentalidade, ela é modelo mental, mindset. Isso aí a gente não pode perder de vista, porque uma pessoa que está com o modelo mental aberto para o mundo digital, naturalmente ela vai buscar design thinking, ela vai buscar blockchain, ela vai buscar legal design, que também faz parte do design thinking, ela vai buscar automação de uma forma que seja inteligente, ela vai abrir a mente dela para todas essas oportunidades e aí, de fato, ser um criador dos novos caminhos do direito e não só apenas uma pessoa que vai seguir essas tendências. Então, eu bato muito nessa tecla de mentalidade. Cultive uma mentalidade diferente, porque esse é o caminho para depois se abrir ao ferramental, a parte prática do negócio. Isso, porque tem gente que acaba se apegando demais também, né? A tecnologia, eu quero tecnologia, eu quero inteligência artificial. Não, pera lá. Qual que é o problema que você está tentando resolver? Isso realmente é um problema de tecnologia? Precisa ser resolvido pela tecnologia? Ou você tem outras formas de lidar com isso, né? Você disse muito de soft skills. Já tem gente até que já fala numa realidade, numa sociedade 5.0, né? Não estão nem falando mais na 4.0. Então, assim, tem que ir com calma e não sair pegando qualquer coisa que aparecer pelo caminho, né? Sim, e uma informação interessante, que até vai sair isso num livro próximo já, que eu destrincho bem a Sociedade 5.0 e os impactos no direito. Cara, a Sociedade 5.0 surgiu no governo, de forma formal, como plano de governo do Japão em 2016. A gente está começando a falar disso agora em 2020, 4 anos depois. Lá, eles já estão desenvolvendo os robôs para viver como se fossem animais. Autônomos, no meio da gente, para resolver nossos problemas, mas sempre lembrando que é centralizado no humano. A tecnologia, ela não pode nunca deixar de estar ligada ao ser humano, às necessidades do humano. Então, por que eu falo da sociedade 5.0? Se as pessoas estão tendo dificuldade de absorver a 4.0, a 5.0 ela tem paradigmas ainda mais amplos de mudança. Então, as pessoas têm que acompanhar aos poucos. A sociedade 5.0 não é agora. Ela é para frente, mas é aquela questão que eu sempre falo. Você quer criar tendências ou você quer esperar a tendência acontecer para depois seguir atrás? Depende, tem vários tipos de comportamento. Eu prefiro criar, por mais que às vezes a gente erre, a gente faça algo que seja diferente, do que simplesmente ter o medo e ser só mais um observador das tendências, né? Boa, Marcílio. Então eu queria te agradecer mais uma vez por participar do Direito 4.0. Valeu, Gustavo. Muito obrigado de novo pela oportunidade. Eu deixo aberto aqui para todo mundo que está ouvindo, se quiser falar comigo, enfim, precisar de alguma ajuda, de qualquer questão, já falei minhas redes sociais, pode me procurar no LinkedIn também, que é Marcílio Guedes Drummond, que eu sou, como bom milênio, Gustavo, eu tenho um grande propósito. Meu propósito é transformar o direito, trazer um direito mais humano, menos chato, menos pesado, menos doentio. Nossos profissionais estão ficando muito doentes, e contem comigo com o que for necessário. Um abraço. Valeu, Marcílio. Até o próximo episódio, pessoal.